tema dessa mensagem é o Deus que reconstrói as ruínas, amém? O Senhor está presente aqui nesse lugar e Ele tem prazer em colocar de pé aquilo que está caído. Nós vamos aprender com a história desse homem chamado Zorobabel, que o nosso Deus é um Deus poderoso para reconstrução. Diz assim Esdras 3:1: chegando o 7º mês e já estando os filhos de Israel nas suas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E colocaram o altar sobre as suas bases, ainda que tinham medo dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, ofereceram holocaustos de dia em dia por número, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois o holocausto contínuo, o dia das luas novas e toda solenidade e qualquer oferta voluntária oferecida ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês ofereceram holocaustos ao Senhor. Porém, os alicerces do templo ainda não estavam postos. Essa história de Zorobabel, talvez, não sei se você já escutou falar desse homem na Bíblia. Ele foi um grande líder, ele liderou um grupo de pessoas de Israel que saíram de um cativeiro babilônico para ir então até Jerusalém em retorno, reconstruir o templo de Jerusalém. Você talvez conheça a história de Neemias, que estava aqui nesse grupo também, e posteriormente foi reconstruir os muros de Jerusalém. Mas nesse momento aqui, Zorobabel, que antecedeu ali Neemias nessa reconstrução, eles estavam todos ali, Israel, cativos na Babilônia, e então Deus usa um rei chamado rei Ciro da Pérsia, que ali é usado por Deus. Se você ler Esdras 1 e 2, você vai ver que o próprio rei diz que o Senhor havia falado a ele para libertar um grupo de pessoas para ir reconstruir Jerusalém. Acontece, toda a Jerusalém ali estava devastada, quando o povo era exilado ali, muitas vezes os reis, as nações devastavam toda a cidade. Você imagina você aí no meio desse grupo, você passou diversos anos sobre o domínio babilônico, você passou diversos anos na escravidão e então em determinado momento Deus decide libertar esse povo. O povo então retorna ali com talvez seus trapos de roupa, o pouco que eles tinham por causa da escravidão. E ao chegar em Jerusalém, aquela cidade linda, todo aquele país ali de Israel que tinha um poderio muito grande, Jerusalém que tinha a glória de Deus naquele lugar, o povo chega naquele ambiente ali depois de anos e então vê toda a cidade em ruínas. Imagine você, meu irmão, a gente tem um pouquinho da sensação do que é ver, assistindo pelo menos apenas os jornais, o que é ver uma cidade destruída como nós estamos vendo a Venezuela. Você vê aquilo que um dia foi sua casa, agora ao chão em ruínas. E o povo chega nessa situação em Jerusalém, o lugar que eles adoravam a Deus. Quantas igrejas na Venezuela hoje estão no chão por causa do terremoto? O lugar que você costumava adorar a Deus, então ali junto com o povo, agora estava destruído. Esse homem Zorobabel olhou para todo aquele lugar ali com esses homens e eles decidiram que iriam começar a reconstrução daquela cidade pelo templo do Senhor. Eles iriam reconstruir ali o lugar que eles separavam para adorar a Deus. E essa mensagem nos ensina que muitas vezes nós nos deparamos como Zorobabel, muitas vezes nós nos deparamos com áreas das nossas vidas que se encontram em ruínas. Áreas que um dia talvez você teve uma certa glória num determinado sentido, uma certa alegria naquela área, um certo regozijo, mas então talvez hoje você se depara com esse lugar abandonado.
Talvez você um dia esteve na presença de Deus com muito amor, com muito fogo. Você foi usado pelo Senhor Jesus e hoje aquilo ficou só nas lembranças. Talvez um dia sua família se reunia na mesa do Natal, todo mundo feliz, alegre, e por algum acontecimento, uma briga, enfim, aquilo ficou só nas lembranças. Nós aprendemos aqui com Zorobabel um primeiro ponto, e eu vou falar 4 essa noite, é que eu preciso aprender a reconhecer ruínas da minha vida que o Senhor precisa reconstruir. Eu preciso enfrentar lugares que eu tenho ignorado, que têm se transformado muitas vezes nessas ruínas. Situações, irmãos, que nós olhamos muitas vezes e achamos que está tudo bem, mas nós lá no fundo sabemos que não era como antigamente, ou talvez eu já tive ali um certo favor de Deus naquele lugar, naquela área, mas hoje muitas vezes através de uma seta, de uma armadilha maligna, aquilo se transformou em ruína. A Bíblia diz que o diabo vence não somente para matar, roubar e destruir. O que o diabo quer nas nossas vidas não é tentar, irmãos, trazer um pequeno dano. O diabo quer destruir as nossas vidas. E nós caminhamos muitas vezes ignorando esses lugares, fechando a porta desses lugares, dizendo, não, está tudo bem eu deixar essa porta trancada. Jogando pecados, pequenos pecados para debaixo do tapete, onde muitas vezes a mentalidade está destruída, sendo atacada pelo inimigo, e nós estamos ignorando esses lugares. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos reconhecer que a área das nossas vidas tem sido destruído. Às vezes não é uma área que está totalmente acabada, mas o diabo às vezes já está jogando setas de infiltração. Eu falei muito essa manhã sobre infiltrações malignas. Irmãos, a infiltração, você sabe que começa, você vê só em um período do ano, às vezes, que é a chuva, né? Você passa às vezes o ano inteiro no calor ali e sua casa está tudo bem, mas quando chove, os defeitos da construção aparecem. Quando vem as tempestades na nossa vida, que nós percebemos onde a nossa fé está fundamentada. Quando vem muitas vezes uma tempestade na nossa vida, que nós percebemos que a fundação, a construção que estamos fazendo não está em Cristo. Sabe, tem situações onde nós estamos deixando o diabo infiltrar sorrateiramente. A Bíblia diz que ele é como um ladrão. Sorrateiramente ele vem com pensamentos, com sentimentos. Os olhos que estavam sendo purificados agora começam a voltar a ser maliciosos. As mãos que estavam purificadas começam a retornar nesse lugar de pecado. O coração que estava trabalhado por Deus volta a ter sentimentos de vingança. São pequenas infiltrações malignas que vêm para destruição. O diabo não vai acordar um dia e dizer, hoje, agora eu vou destruir de uma vez esse casamento. Não, irmãos, o diabo é sorrateiro. São infiltrações que quando nós vemos, nós nos deparamos com essas áreas dessa forma. Da mesma forma que o povo chegou ali em Jerusalém e viu tudo destruído. Talvez tem situações que você olha hoje e fala, essa área já está impossível de reconstruir. A boa notícia é que o nosso Deus não é um Deus de possíveis, Ele é um Deus do impossível, amém? Aquilo que é possível, o Senhor deixa com que nós façamos, mas a graça dEle é poderosa para fazer aquilo que você, talvez hoje, pensou, isso é impossível. Glória a Deus porque você falou essa frase, porque o impossível é com Ele, amém? O Senhor tem esse prazer de reconstruir o que está caído, mas nós precisamos reconhecer. Hoje, qual é a ruína da sua vida? Se não tem um lugar arruinado, qual é o lugar que o diabo tem achado infiltração para entrar? Talvez em murmurações, sentimentos, fofocas, conversas, maledicência. Como eu disse, os olhos, os ouvidos.
Nós precisamos reconhecer como nós estamos, até mesmo espiritualmente diante de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você bem rasgado. A gente não é bom não, viu? Se não for Jesus em nós, a gente não é bom não. Ah não, eu posso ficar sem Jesus, que aí vai dar certo. A gente não é bom. Tudo que tem de bom em nós é Cristo. Não adianta nós falarmos, não tem problema, 1 mês, 2 meses sem ir na igreja. Irmãos, o diabo quer infiltrar nesses pensamentos de apatia também. O diabo quer infiltrar nesses pensamentos de que, poxa, 1 semana sem orar é normal. Afinal, eu estou tão certinho. 1 semana sem ler a Bíblia é normal. O nosso espírito precisa de alimento diário. Porque senão quando vier a tempestade, nós não estivermos fundamento, nós caímos. Sabe, eu não sei se você já reparou, mas tem pessoas que você um dia talvez admirou tanto e de repente caem. Aqueles casamentos que um dia você admirou tanto e de repente aquilo acabou. Líderes, pastores, grandes ministros que nós tanto admirávamos, cantávamos as suas canções, éramos totalmente derramados ali diante de Deus quando começavam a cantar as suas canções, e essas pessoas hoje talvez sequer acreditam em Deus. Onde isso começou? Infiltrações, brechas. O diabo, para destruir um território, ele vai começar infiltrando, por isso que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Nós, como cristãos, precisamos reconhecer esses lugares. Um homem que eu amo na palavra de Deus, e que o versículo que fala dele ali são 2 versículos em 1 Crônicas 4:10, o nome dele é Jabes. O nome dele é Jabes porque sua mãe disse que pariu ele em tristeza. Jabes significa praticamente isso, tristeza. E então, 1 Crônicas 4:10 é chamado de oração de Jabes. Jabes entendeu que sobre ele estava um estigma que não poderia ser ignorado. Jabes ora então assim: e Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes reconhece que ele nasceu debaixo desse lugar de tristeza e só o Senhor poderia tirar ele daquele lugar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. O Senhor deseja ouvir as nossas orações clamando a Ele. Jesus, quando chegava para curar as pessoas, por mais que dava para ver fisicamente o que a pessoa iria pedir, e Jesus, sendo Deus, sabia, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Porque nós não somos marionetes, irmãos. O Senhor não olha para nós, está precisando disso, toma, desviou disso, volta. Não, nós temos um relacionamento com Deus, e o Senhor deseja ouvir de nós: Senhor, eu não estou conseguindo ler a tua palavra. Senhor, os meus olhos se desviaram novamente. Senhor, voltei a ter raiva. Senhor, voltei talvez a querer me vingar daquele parente, daquele funcionário. Senhor, tive inveja daquele irmão que foi promovido na empresa. Irmãos, o Senhor quer que nós reconheçamos os nossos pecados, as nossas fraquezas. É muito ruim falar disso, porque se nós viermos aqui pregar e falar de coisas que são boas também, é legal, mas tem um lugar no cristianismo que é para pessoas que querem ir mais profundo. Nós podemos pregar das bênçãos de Deus, e isso vai ser lindo, mas quem quer ir mais fundo precisa entender o seu estado de pecaminosidade diante de Deus e o quanto nós precisamos dele. Você pode dizer: eu preciso do Senhor. Isso é reconhecimento. Sabe, nós já vimos pessoas, irmãos, muitas vezes assim, eu tenho pouco tempo de vida, mas eu já vi por bastante parte da minha vida isso. Pessoas que dizem:
quando eu era, há 20 anos atrás, muitas pessoas, principalmente quando eu vou pregar em acampamento, que aí vem pastores mais de idade e falam: Priscila, quando eu tinha a sua idade, o Senhor descia com fogo poderoso. E aí pessoas dizem: poxa, quando nós nos reuníamos há 30 anos atrás, a gente passava horas e horas orando. Nos cultos de antigamente a glória do Senhor descia sobre o lugar. Amém. Mas por que nós estamos nos apegando ao que o Senhor fazia, como se Ele não pudesse fazer novamente? Priscila, o Senhor restaurou o meu casamento há anos atrás, mas agora parece que não restaurará mais. O Senhor me salvou do pecado, da destruição, mas agora parece que Ele não pode fazer isso com a minha família. Nós nos apegamos ao Deus do passado, esquecendo que Ele era, que Ele é e que Ele sempre será. Ele sempre será o Deus que liberta, Ele sempre será o Deus que aviva, Ele sempre será o Deus que, se nós clamarmos, se nós pedirmos, Ele vem como fogo, amém? Nós não podemos nos apegar ao saudosismo. Isso é virar cegos espiritualmente, dizendo: o Senhor podia fazer, mas hoje não mais. O Senhor pode, irmãos, pegar de novo aquilo que estava em cacos e transformar num lindo vaso para a glória dEle. O Senhor tem o prazer nisso. E nós vemos a segunda coisa que precisamos entender com toda essa história, é que toda mudança que nós queremos de fora vai começar aqui dentro. Livro de Esdras 3:3 diz o seguinte: e colocaram o altar sobre as suas bases, ainda que tinham medo dos povos da terra, e ali ofereceram holocaustos ao Senhor. O primeiro lugar que eles começam a reconstruir, chegaram então, olharam o templo destruído, toda a cidade destruída, e falaram: se nós formos começar por um lugar, vai ser pelo altar. O altar é o lugar da intimidade. O altar é o lugar que Deus se revela. Não há reconstrução externa sem primeiro nós edificarmos o altar quebrado. Sem primeiro nós levarmos novamente o Senhor nesse lugar tão íntimo para Ele reconstruir a nossa vida com Deus novamente. Se você já tentou por muitas vezes lutar com um vício, lutar com um pecado, lutar com uma atitude errada, por mais simples que seja, como... Não é tão simples, eu falo simples porque às vezes vira mania até no meio dos cristãos. Às vezes um palavrão, às vezes algo que sai no momento de ira, de tristeza, enfim, num jogo de futebol. Amanhã tá todo mundo com a boca consagrada aqui, amém? Em nome de Jesus. Ainda que o Brasil receba 4 gols do Japão, todo mundo aqui é crente, em nome de Jesus. Mas às vezes nós temos atitudes que parecem ser simples. Ou então, por outro lado, você está tentando mudar uma atitude mais grosseira, um pecado muitas vezes mais profundo. E sabe o que nós tentamos fazer? Mudar a atitude. Nós dizemos então: para eu não pecar mais, é só não pegar no celular. Para eu purificar os meus olhos, é só eu não olhar mais, eu andar com um óculos de sol. Nós queremos mudar as atitudes sem mudar o interior. Davi só foi livre do seu pecado sexual. Davi tinha um problema na imoralidade, ele só foi livre do seu pecado sexual no dia que ele orou em Salmo 139, 24: Senhor, vê se há em mim. Não, Senhor, expulsa todas as mulheres que ficam aqui nua aqui no meu terraço. Ele não orou: Senhor, e tira daqui todo mundo que me irrita. Senhor, tira daqui tudo que vai fazer eu pecar. Não, nós estamos inseridos num sistema que jaz do maligno. Nós estamos inseridos num sistema onde você vai sair ali na porta e o diabo vai te oferecer um prato. Onde você vai chegar em casa, talvez você esteja sozinho e o diabo vai te oferecer um prato. Onde no serviço, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho muitas vezes, que está mais para filho do anticristo do que irmãozinho, muitas vezes vai querer chegar, você casado, casada, poxa, olha, você faz seu trabalho muito bem. Irmãos, os pratos do maligno estão todos os dias ali. E não adianta nós falarmos: Senhor, agora viverei num iglu na Antártica.
Ah, papai, me leva para um lugar bem solitário, que aí eu não vou pecar. Davi não quis expulsar todas as mulheres ali do palácio, mas ele disse: Deus, começa aqui. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem crente que ora: Deus, tira as amizades perto de mim que me levam a pecar. Você pode fazer até essa oração, só que não faz muito sentido, porque pode a lamparina ser escondida debaixo da cama? Nós fomos chamados para ser luz, e para ser luz precisamos estar no meio de gente que não está emanando luz, mas nós precisamos estar com o coração firmados no Senhor para não cair. Por isso que aqueles homens oraram: Senhor, não te peço. Senhor Jesus orou na verdade pelo povo, né? Não peço que os tire do mundo. Isso não vai acontecer. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, mas que no mundo possamos, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, possamos ter o nosso coração transformados, possamos ter os nossos olhos purificados. Eu falo dos olhos porque a Bíblia diz que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos começar uma mudança interna em nós, mudando esses pensamentos de que não precisamos, de que é só mais um pecadinho, que só um copinho de cerveja, que é só um cigarrinho, que é só um vinhozinho. Precisamos ter essa mudança no coração, dizendo: Senhor, pode encontrar aqui se há algum caminho mau, endireita os meus caminhos para glorificar o nome dele, amém? A terceira coisa, Esdras 3, 10 a 12, não chore se lembrando do seu passado. Saudosismo não agrada a Deus. Você pode ter saudade de pessoas que se foram, saudade de situações, saudades de lugares que você já foi, mas o saudosismo é um engrandecimento daquilo que já foi. Esdras 3, 10 a 12, olha o que acontece. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, eles apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com trombetas. Irmãos, eles iam fazer algo tão poderoso. Anos o templo destruído, eles lançam os alicerces, novamente o templo está de pé. Os sacerdotes colocam suas melhores roupas, lendo, eu imagino, toda a lei novamente, para falar: a gente não vai sair nada fora do que o Senhor disse a Moisés. Vamos colocar a melhor roupa, vamos colocar aquelas roupas que tinham a estola sacerdotal, que tinha os sinos nas pontas. Eles estavam prontos de novo para começar a adoração, mas tinha um grupo ali, né, um pouquinho no final ali para o 12, porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais idosos que viram o primeiro templo, vendo lançar os alicerces dessas casas, choravam em alta voz. Esses homens, por um lado ali, mais novos, você vê aqui no meio Asaf, que escreveu grande parte dos salmos. Ele junta os levitas, eles pegam os instrumentos e eles começam a adorar o Senhor Jesus, que o templo estava de pé novamente. Mas aqueles homens que viviam do passado começaram a chorar em alta voz, porque o templo nem se comparava com o que eles já tinham vivido. Aquilo não agradou o Senhor. Você vai ver mais para frente o profeta, se eu não me engano, Ageu, dizendo: a glória da segunda casa é maior do que a primeira, fazendo referência a Jesus, dizendo: irmãos, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Jesus. Sabe, eu penso que tristeza, aquele tanto de pessoas se alegrando, e de repente você olhava para um grupo se lamentando, gritando de chorar, chorando em alta voz pelo que já havia vivido. Quantas vezes nós nos encontramos assim, irmãos? Deus está fazendo algo na simplicidade, mas nós não queremos o Deus simples. Nós queremos o Deus que um dia veio e nos trouxe o muito. Nós queremos o Deus da abundância, mas quando Deus quer tratar a gente no deserto, não é Deus não, é o diabo. Nós queremos o Deus muitas vezes dos milagres sobrenaturais, e aí agora se eu não vejo mais milagres ou coisas sobrenaturais, Deus não está ali. Aquele povo se encantava com o templo antigo todo de ouro, e agora esse templo não prestava mais. Quantos de nós, quando não tínhamos talvez redes sociais,
internet, TikTok, nós éramos grandes adoradores do Senhor. E hoje nós nos deparamos nesse lugar, talvez, de olhar e chorar por esse tempo que nós éramos tão próximos, tão sensíveis ao Senhor. Só que nós não podemos parar o evangelho aqui. Que saudade daquele tempo. Mas, Senhor, faz de novo e faz com porção dobrada, em nome de Jesus. Senhor, a restauração que eu vivi na minha família lá em 2010, 2005, a cura emocional que eu vivi lá, faz de novo e faz porção dobrada, em nome de Jesus. Senhor, aquele adorador que eu era, Pai, aquele servo, talvez aquele ministro da palavra que eu era, faz de novo, Senhor. O nosso Deus tem prazer de fazer de novo, principalmente para glorificar o nome dEle. Se você tem aqui 40, 50, 60 anos, viveu uma época muito boa na sua vida nova, ou se você é jovem, viveu tempos sobrenaturais, que a gente já viveu como igreja aqui, tempos sobrenaturais em retiros, lá no Pop em 2005, 2001, vivemos tempos sobrenaturais. O Senhor pode fazer de novo. Esse é o nosso Deus não paralisa no tempo, o nosso Deus é sobrenatural, e o nosso Deus, o terceiro ponto, é o maior interessado no nosso renovo. Renovo, irmãos, não é remendo, isso é diferente. Nosso Deus não quer remendar para a aparência ficar boa, mas o interior a gente sabe que está frágil. O nosso Deus quer quebrar e fazer de novo. O nosso Deus quer reestruturar ruínas que estão caídas. E só um ponto que eu quero deixar é que Deus também trabalha na simplicidade. Cuidado para não achar que você regrediu num lugar que Deus está te colocando para você ser tratado. Cuidado para não achar, eu tinha 100 mil na minha conta, agora eu tenho 5, o devorador está acabando com a minha vida. Pode ser, pode não ser, pode ser um deserto que o Senhor está te levando para ensinar sobre humildade. Numa certa época eu vivia assim, agora eu vivo assado. O Senhor às vezes precisa nos espremer para a gente voltar ao lugar correto. Jesus foi tentado no deserto. Tem desertos da nossa vida que não é o diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo que conduziu Jesus àquele lugar. Tem desertos na nossa vida, meus irmãos, que nós vamos ou por escolha própria, que nós sabemos quando tomamos atitudes erradas, ou lugares que o Senhor está nos conduzindo para nos tratar, e que não resistamos ao tratamento do Senhor. Que se você está passando uma situação que você se sente espremido, talvez é um lugar onde o Senhor está realmente querendo quebrar esse vaso. O oleiro, quando ele vê um vaso trincado, eu não sei se você já viu o oleiro ele mexendo com barro, mas ele quebra e faz tudo de novo. Jeremias diz que ele é o nosso oleiro, nós somos o vaso do Senhor. Se há algo trincado na sua vida e você der liberdade para o Senhor, ele vai quebrar. A quebra dói, mas a reconstrução, irmãos, é lindo, é testemunho e glorifica a Deus. Deixa o Espírito Santo quebrar, deixa o Espírito Santo falar. Deixa a correção vir dura. Deixa o lombo ficar grosso, como muitos pais antigos dizem, né? O couro já está até grosso. Deixa o couro ficar grosso diante do Senhor. Deixa Ele corrigir. Deixa Ele falar: filho, essa situação aconteceu porque você desviou do meu caminho. Filho, essa permissão muitas vezes de entrada aí que aconteceu foi uma brecha. Corrija. Sejamos filhos obedientes ao nosso Pai, que quer endireitar o nosso caminho, nos quebrar, para depois reconstruir e nós glorificarmos a Ele com os nossos testemunhos, amém? Eu encerro aqui essa mensagem, o louvor pode subir por favor, dizendo que nós precisamos então focar naquilo que o Senhor está fazendo dentro, e automaticamente as nossas atitudes vão mudando. A Bíblia diz que o Espírito Santo primeiro vai nos convencer. O convencimento vem no coração. Se você olha para uma criança e fala assim, irmãos, não coloca o dedo na tomada. Se você tenta mudar a atitude de uma criança sem ela entender aqui o porquê que ela não pode colocar o dedo na tomada, é tira e queda, ela vai com os 2 dedinhos na tomada. Porque primeiro o convencimento do erro começa aqui.
Tudo que nós queremos mudar no exterior. Agora eu quero ser uma pessoa usada por Deus. Priscila, eu quero ser um vaso de libertação na minha família. Eu quero ser uma mãe exemplar para os meus filhos. Eu quero ser um pai exemplar. Eu quero ser um avô, uma avó. Eu preciso dessa reconstrução do Senhor. Deixa Ele mexer aqui primeiro. Senhor, eu quero ser muito usado por Ti. Vai começar um processo de quebra interior. Vai começar esse processo, mas o que nós não podemos é desistir nessa caminhada. Persevere. Está no deserto, persevere. Está no momento difícil, persevere. E clame ao Senhor durante esse tempo. Ninguém pode fazer o que o Senhor pode. Tudo aquilo que é possível aos homens, existe uma limitação. A possibilidade é limitada. O médico, ele vai até aqui. O seu psicólogo, ele vai até aqui. O seu, muitas vezes, advogado naquela causa difícil, vai até aqui. As pessoas vão até aqui. Os exames, você pode contratar o hospital particular mais caro que tiver. Eles podem ir até aqui. Eles vão no limite do possível. Agora perdeu o controle, irmãos. Corre para o Deus do impossível. Eu sinto de falar, não busque respostas em homens que são finitos e muitas vezes limitados. Tem pessoas buscando respostas impossíveis para homens possíveis. Tem pessoas buscando respostas e reconstruções impossíveis naquilo que a força do braço, na limitação pode fazer. Mas o mais belo de tudo, e a importância da igreja é essa, é que essa noite você poderia estar na sua casa, não escutando essa palavra, mas você veio aqui, e o Deus do impossível está aqui essa noite, de braços estendidos para nós. Levante-se do seu lugar. Se você tem uma causa impossível diante do Senhor, se você tem uma ruína a ser levantada nessa noite, clame ao Senhor Jesus. Se você, como Zorobabel, se encontra olhando para um lugar que talvez não tenha mais solução, se você se encontra olhando para um terreno na sua vida que está destruído, que essa noite o Senhor Jesus possa te fortalecer, que o Senhor Jesus possa nos usar para não só vivenciarmos a reconstrução, mas fazermos parte dela. Não só vivenciarmos a nossa família sendo salva, mas fazermos parte desse processo de libertação. Não só vivenciar, irmão, outras pessoas vivendo o sobrenatural de Deus, mas Deus pode fazer de novo em você. Deus pode te levantar de novo como o vaso escolhido dele. Por isso, Espírito Santo de Deus, cinge-nos dessa ousadia, a qual nós não olhamos para as limitações. Nós reconhecemos, Deus, que somos limitados, mas o Senhor é o Deus, Pai, que escolhe, que capacita, que nos impulsiona. O Senhor é o Deus que não desistiu de nós. Até o nosso último suspiro, o Senhor pode fazer algo novo. O Senhor pode reconstruir, Espírito Santo, terrenos que estão caídos, áreas no coração de desilusão. O Senhor pode, Pai, tirar dos nossos olhos a cegueira espiritual, para que possamos olhar, Pai, com os olhos espirituais e ver quem o Senhor é, e confiarmos na Tua bondade, e confiarmos na Tua fidelidade. Que essa canção seja a oração do nosso coração. Ainda que tudo parece destruído, estranho, a face dele é o que nós precisamos buscar. Irmãos, é Ele, é por Ele, é só Ele, nós dependemos dele. Faça dessa canção a sua oração essa noite.